Você já tentou se expressar numa discussão e de repente a sua voz trava, os seus olhos enchem de lágrima e você perde completamente o controle da situação? E o pior, a outra pessoa começa a usar isso contra você, como se fosse uma fraqueza. Se isso acontece com você, fica comigo que eu vou te explicar o porquê que isso acontece e o que você pode fazer para se regular. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o choro é natural. Por mais que a gente sempre tenha escutado das pessoas à nossa volta que o choro é um problema, que chorar é uma fraqueza, no final das contas, isso é uma grande mentira. O choro é uma resposta natural do nosso corpo para tentar equilibrar as nossas emoções, os nossos pensamentos, equilibrar o que a gente está sentindo. Então perceba que o choro não é a emoção em si, é uma resposta que vem dessa emoção. É uma resposta que se origina como uma estratégia para lidar com essa emoção. Tá, mas e qual emoção então que tu sente durante essa discussão? Pode ser das mais diversas, por exemplo, ansiedade, raiva, medo, tristeza. E essas emoções, elas comunicam pra gente uma função, o que tu tá perdendo ou o que tu precisa modificar naquela discussão, naquele momento. Tá, mas Luan, eu sinto todas essas emoções e eu não consigo controlar elas ainda assim pra conseguir adotar o que elas esperam de mim. E é aí que tá, a gente precisa de um tempo para conseguir elaborar e pensar quais são as nossas necessidades, os nossos pensamentos, as nossas emoções, para aí sim conseguir, talvez, lidar com elas. Então a primeira proposta que eu te faço para lidar com o choro e acabar de vez com esse sofrimento, a gente precisa começar a dar um tempo para nós mesmos. Dar um tempo no meio da discussão, parar 3 segundos para respirar. Ah, mas nossa, eu vou parar 3 segundos na frente da pessoa, não responder nada, vai parecer estranho, vai parecer que eu não sei o que eu quero falar, que meu argumento não tem importância. Na verdade, a pessoa não vai nem perceber que esses 3 segundos passaram e tu finalmente vai conseguir colocar o que é importante para ti. Vou te fazer uma pergunta e eu espero que tu seja bastante sincero. Tu prefere parar para respirar durante 3 segundos ou chorar na frente da pessoa? Talvez parar durante 3 segundos não vai te fazer uma pessoa esquisita. Só uma pessoa que precisa do seu tempo para respirar e pensar. Parar durante 3 segundos é o que todos os palestrantes mais eloquentes, todos os comunicadores utilizam. Muitas vezes eles pegam uma garrafinha de água para beber e eles param naquele momento para respirar, para pensar na sua pergunta e depois responder. Parar durante 3 segundos é muito mais comum do que tu imagina e talvez seja a estratégia mais eficaz para lidar com o choro. Tá, Luan, mas parece muito pouco parar 3 segundos. Isso não vai resolver o meu problema de verdade. Tudo bem. Nesse momento que a gente para 3 segundos, a gente pode adotar algumas estratégias a mais. Por exemplo, nomear o sentimento. Só de nomear o sentimento, a nossa ansiedade, o nosso medo, ele já diminui bastante. Só da gente perceber o nosso sentimento, as nossas emoções já são minimizadas. A gente não sente tudo na mesma intensidade de sempre. Então a gente para esses 3 segundos e durante esse momento a gente tenta dar nome a essa emoção. Por exemplo, eu estou me sentindo ansioso, impotente, desvalorizado. Só isso já faz eu me sentir um pouco menos impotente e ansioso. Uma outra estratégia que a gente pode utilizar nesse momento é buscar algumas frases de enfrentamento. Frases que são importantes pra gente se lembrar que aquilo é algo natural ou então que aquela discussão não representa tanto sobre nós. Por exemplo, uma frase que eu gosto bastante é: o que a pessoa fala diz mais sobre as necessidades dela do que sobre mim. Uma outra frase que a gente pode utilizar é que chorar é uma forma do nosso corpo de lidar com as emoções. Essas frases, elas podem ser uma âncora para a gente se manter firme naquela discussão, sem precisar externalizar essa tristeza, essa raiva de uma forma inapropriada ou inadequada para aquele momento. A gente também pode utilizar essas pausas na discussão para começar a se fazer algumas perguntas. O que parece tão difícil nessa discussão? Quais são os obstáculos da comunicação? Por que essa pessoa não está me entendendo? O que falta para eu conseguir me expressar adequadamente? E aí a gente pode começar a buscar algumas respostas para essas perguntas. Por exemplo, o que a gente pode fazer para começar a superar esses desafios da comunicação? Tá, mas ainda assim, mesmo a gente fazendo tudo isso, pode ser que naquele dia sua emoção esteja muito forte, seja difícil de pensar em todos esses passos. O que eu devo fazer então agora? Faz uma pausa da discussão, não mais uma pausa de 3 segundos. Fala com o seu parceiro, com a pessoa que você está discutindo e diz que tu precisa de uma pausa para pensar,
para refletir sobre aquilo. Ah, nossa, Lua, mas aí é fácil, né? Até parece que meu parceiro vai parar de falar só porque eu pedi uma pausa. Talvez aí já esteja a resposta de algumas perguntas do porquê que é tão difícil não chorar quando tá conversando com essa pessoa. Então, se tu chora com frequência na conversa com algumas pessoas específicas ou sobre algum tema específico, já é bom começar a se preparar e começar a se prevenir para as próximas discussões que tu vai ter com essa mesma pessoa. Por exemplo, tu pode te perguntar: o que essa pessoa te lembra quando tu tá discutindo com ela? Ela faz tu sentir alguma emoção diferente? Como que é que tu enxerga essa pessoa? Qual que é o sentimento que tu percebe quando tu pensa nessa pessoa? Quando tu pensa que tu vai conversar com ela, quando tu vai interagir com ela, ou simplesmente entrar em contato de alguma forma com ela. Uma outra coisa que a gente precisa prestar atenção como uma prevenção para essas outras discussões é sobre a nossa supressão emocional. Você costuma guardar aqueles sentimentos de raiva, de rancor, não expressar a emoção naquele momento que tu tá sentindo e sim deixar acumular para depois, em algum outro momento, as emoções explodirem e parecer que a discussão é muito maior do que realmente era lá no princípio. Uma outra saída para se prevenir disso, além de se perguntar sobre a pessoa, analisar quais são essas pessoas que te incomodam, que fazem tu chorar numa discussão, e também analisar essa supressão emocional, talvez a gente precise começar a analisar quais são os temas que são sensíveis para ti. Pode ser que tenha algum tema que seja um gatilho pro teu choro. Um tema sensível da tua infância, das tuas necessidades, dos teus valores, que se relacione de alguma forma com a tua história de vida. Talvez tenha algo ainda muito mais importante para ser analisado por trás dessa expressão desse choro, por trás dessa emoção que tu sente no meio da discussão. Então, se para todas essas perguntas anteriores a resposta foi positiva, foi um grande sim, talvez tu realmente deva conversar com um terapeuta, buscar alguém que possa te auxiliar a investigar e entrar mais nessas emoções, nessa tua história de vida, na relação com o teu parceiro, na relação com as pessoas que tu tá vinculado. Se tu tem um terapeuta, talvez seja válido nessa próxima semana falar com ele sobre isso, sobre essa percepção, essas emoções, sobre essa tua história de vida. Mas se tu ainda não fizer nenhum acompanhamento psicológico, não tiver nenhum psicólogo, tenta buscar alguém que seja da tua confiança e que consiga construir um ambiente confortável para tu expressar e comunicar essas tuas emoções, essa tua história. Então, se tu não tem um psicólogo e ficou confortável comigo, pode me mandar uma mensagem que a gente começa a conversar sobre tudo o que é importante para ti. Mas se lembre, o principal ponto desse vídeo não é fazer você parar de chorar, inibir e suprimir qualquer emoção. É fazer com que você consiga expressar essas emoções mesmo quando elas são bastante intensas. Então não tem problema se tu chorar em algum momento, em alguma discussão. Isso aí faz parte do processo. O importante é que tu comece a conseguir expressar as tuas necessidades, as tuas emoções, o que tu pensa e o que é importante para ti. E se tu aplicar essas estratégias, volta aqui no vídeo, deixa seu comentário aqui embaixo que eu quero ver, quero ouvir um pouquinho da história de vocês e se isso funcionou pra ti também. Então deixa o seu like e compartilha o vídeo que eu te vejo na próxima com mais uma estratégia de regulação emocional.